duas situações diferentes em que muitos confundem com relação a indicadores de performance, ou seja, aqueles indicadores que através de índices obtidos, medidos, te mostram como está a tua realização de serviços. Então, muitos consideram que o simples movimento de OS define o que eu estou programando, o que eu estou planejando, depois programando e o que eu estou executando. E nós vamos mostrar que existe indicador que mede isso de uma forma melhor do que simplesmente o número de OS ou mesmo Hs emitidos em relação a número de OS e Hs realizados. Então, o primeiro relatório que nós vamos mostrar é o movimento de OS. Tá? Esse movimento de OS se dá através da opção aqui do indicador relatórios relativo a serviços, é o 02 e 0202, que é a quantidade de OS emitidas, pendentes, terminadas, ou seja, é o movimento de OS através da contabilização de quantidades e HSH envolvidos na emissão de OS para determinado período e conclusão dessas OS. Tá? Clicando aqui, nós temos uma tela de filtragem. Nós vamos optar por relatório para identificar isso de forma visual melhor, com números. Eu poderia obter gráfico. E vamos escolher um item bastante crítico, que é o comprimento e a movimento, no caso aqui, de OS relativas às manutenções sistemáticas. Então, vou deixar marcado sistemática, não vou desmarcar não sistemática. Não sistemática é a manutenção corretiva, obras, melhorias. E sistemática são aquelas manutenções ou serviços que vêm de planos pré-estabelecidos, com checklist, com tarefas e com uma certa periodicidade. Por isso que se chama sistemático. Vamos escolher um período aqui de 2 meses, ou seja, vou verificar da data inicial, né? Data inicial 1/1 de 2018 até a data final de contabilização desse relatório, a 28 de fevereiro de 2018. Eu não vou acrescentar mais nenhuma filtragem que eu poderia determinar por setor. No caso aqui ele vai mostrar de todos os setores, o porcento de custo, por localização operacional, por determinada área de um tag ou por uma chave. Eu vou tirar esse relatório, vou obtê-lo para comparar com o real cumprimento do planejamento sistemático. Então ele está processando, aqui eu posso editar esse título. Reparem, eu vou minimizar um pouco aqui, que nesse período de 1 de janeiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018, nos diversos setores eu tinha uma quantidade pendente, ou seja, começou o dia 1 de janeiro com uma OS de instrumentação, 3 de mecânicas e nenhuma em administração e refrigeração. Então, um total de 4 OS existiam pendentes no início do primeiro dia, ou seja, terminou o dia anterior, às 23h59, com 4 OS pendentes, e a soma do total de HSH pendentes, que é o previsto em cada OS, menos o real já apropriado, de 62 homens-horas. Tá? E nesse período, a partir das 0 horas de 1 de janeiro de 2018, eu tive 12 OS emitidas, né, até o dia 28 de fevereiro, às 23h59. Representando um homem-hora estimado, não é pendente, é o previsto, né,
que eu tinha de previsão quando eu emiti essas OS? De 187. Então eu tinha uma força de trabalho que veio acumulada do período anterior de 62 homem-hora e 4 OS. Foram acrescidas 12 OS e com uma força de necessidade estimada, essas 12 OS, 187 homens-horas. Eu não tive nessas OS não sistemáticas, sistemáticas, nenhuma OS em que as tarefas não tenham sido realizadas, que eu não tenha terminado sem tarefas realizadas. Então, 0 quantidade, 0 homem-hora. Também não tive nenhuma OS dessas sistemáticas canceladas sem realização, ou seja, que não haveria necessidade, né? Aqui haveria necessidade, mas não realizei. Aqui não houve necessidade e eu terminei ambos os casos, mas não terminei nenhuma OS que caiu nesse caso. Em contrapartida, repara, eu tive 16 OS realizadas desde 1 do 1 às 0 horas de 1 do 1 de 2018 até as 23h59 de 28 de fevereiro de 2018. Então eu tive 16 OS e nessas OS, por exemplo, não houve apropriação, uma falha aqui, não apropriaram, resultado do serviço sem apropriar. Reparem que só deu 2 horas e 20 minutos de homem-hora real apropriado. Entendeu? Entenderam aí bem? Porque, reparem, então se eu tinha uma força de 4 pendentes, entraram 12, 16, e eu tinha 187 mais 62, eu só realizei 2 homens-horas e realizei todas as OS que tinham pendentes. Tanto que no final, ou seja, às 23 horas e 59 minutos, antes da meia-noite do dia 28, ou meia-noite ou 0 horas do dia 1º de março, eu não tinha mais nada pendente. Então, reparem, correu muito bem. Mas será que foi verdade? Será que aquilo que eu emiti, será que aquilo que eu terminei era o que estava previsto fazer? Pode ser que não. Aqui está representando 100%, né, de execução do que eu tinha de pendência com relação ao que eu emiti. É por isso que existe um outro relatório em que eu meço efetivamente a eficácia do meu planejamento e execução. Então eu vou nesse mesmo opção relatórios relativo a serviços e vou aqui cumprimento de planejamento e programação de OS. Aqui, dependendo se eu considero OS emitidas ou não emitidas, eu vou ver efetivamente se o que eu planejei e até programei, confirmei que vou fazer. Planejado eu tinha expectativa, que veio de uma periodicidade, de uma execução passada, planejado, estimado, e depois eu programo, porque eu tenho certeza que eu vou executar, e depois eu executo. Então vamos obter esse relatório no mesmo período. Como o sistema aqui usado trabalha com semana ano, não com data de planejamento e programação, eu vou colocar da mesma forma, obter só sistemática, eu vou desmarcar não sistemática, nenhuma filtragem aqui. Vou manter com OS emitidas sem OS emitidas, ou seja, mesmo aquelas que foram planejadas para determinada semana, eu vou considerar como sendo um planejamento, ou seja, eu estou considerando como planejamento e programação. Porque quando eu emito a OS sistemática, é porque eu tenho certeza que vou fazer, mudo para a situação PG de programada, né? Sai de uma situação PL de planejado e depois emito as PGs. Então vou manter também aqui como estava no outro relatório. E vou obter da semana inicial, da primeira semana, vai do dia 1, até próximo ali a semana de fechamento do mês, que é até 3 de março. Eu estou com alguns dias a mais, mas isso é até favorável, porque eu peguei um período maior do que 28 de fevereiro, que é até 3 de março, que é a semana 9. Então eu estou obtendo esse relatório
da semana 1 à semana 9, de efetivo cumprimento do que foi planejado. Não importa, né, que tenha sido emitido, não, porque muita coisa você tem planejada e não emite, empurra com a barriga, replaneja. Muita coisa que está programada você também reprograma para frente. Então aqui vai mostrar de fato o cumprimento de planos. É um indicador chamado C, cumprimentos de planos de manutenção, né? Então vou obter esse relatório. Aqui eu posso também editar o título. Ele vai mostrar para a empresa, para o setor executante e os totais da empresa. Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Repara, eu tinha uma situação lá de emitidas, eu tinha 4 OS pendentes, depois emiti 12, mas repare que eu já estive nesse período planejado 85 OS, muito mais do que simplesmente eu emitir. Tinha OS do passado, que não foram contabilizadas, emitidas no passado. Ali eu só vi o que foi emitido naquele período, que já eram para ter sido feitas nesse período, 85, com 431 homens-horas estimado, soma de todas as OS, e já tendo realizado 12. Então a subtração do previsto menos esse real é a minha necessidade de trabalho. Quer dizer, repara que um volume é muito maior que foi planejado. E repara, eu realmente executei 16 OS, como no outro relatório, que só representavam 2 horas e 45, e haviam previsto 249. E aqui eu tenho o efetivo indicador, que é um percentual dessas quantidades aqui terminadas em relação ao total planejado e programado. Então repare, algo que parecia 100% em emissão, aqui só, considerando o planejamento e programação, só representa em quantidade 16 sobre 85, que dá de só 18,8%. Em HH até que é expressivo, porque eu tinha aqui pendente uma certa quantidade e realizei, em relação ao previsto, 249, tá? Então 249 em relação a essa certa quantidade que havia de previsão, eu até realizei 57,67. Mas repara, não foi 100%, foi menos, um pouquinho acima da metade. E em quantidade, repara, muito menos ainda. Então, inclusive, o indicador de cumprimento de plano, né, de manutenção e serviços, principalmente manutenção, ele é medido em função do que você planeja, programa, estava planejado, programado, porque aí você vai efetivamente identificar se você está replanejando, está reprogramando, porque haveriam sim, nesse período tivemos 85 OS com 431 horas estimados para serem feitos. E na realidade eu só fiz 18% em quantidade e 57% em HH. Ok? Isso desmitifica de uma forma contundente e forte que o melhor indicador para cumprimento de plano não se baseia em OS emitidas, ou quantidade, principalmente quantidade, e nem até em HH. Isso serve para você só ver o que você emitiu, a tua capacidade de execução. É um indicador que representa a tua capacidade de execução do que é emitido, que já está programado, mas não mede aquilo que já esteve planejado, aquilo que já esteve programado e foi reprogramado, entendeu? Esse é o melhor indicador, com certeza. Agradeço, se gostaram, dê um like, curtam essa videoaula. Entrem no nosso canal de YouTube SG Serve para verificar outras videoaulas, ou então dentro do nosso site sgserve.com.br, que mostra a apresentação do software, mais detalhes. Muito obrigado, até a próxima.